convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Ó Senhor. Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos num tempo de silêncio, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para nos ajudar a compreender tudo que a palavra hoje nos revela. Amém. Irmãs, irmãos, caminhamos uma semana e hoje nos reunimos para celebrar o mistério de Deus em nossa vida, conduzidos por essa palavra que acabamos de ouvir, que nos convida a preparar a chegada do Senhor. Domingo passado, a palavra de Deus chamava a gente a olhar para Noé e aprender com Noé, esperar a intervenção de Deus. Hoje a palavra chama a gente a aprender com João Batista. Machado, água e fogo são as três ferramentas de Deus para entrar na história. No domingo passado, a água do dilúvio. Hoje, machado, água e fogo. Tomem comigo o Evangelho, número 8 do seu folheto.
Mateus capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Domingo passado a gente estava no capítulo 24 de Mateus. Hoje a gente está no capítulo 3, no comecinho do Evangelho. O início da vida e missão de João Batista. Vamos lá. Bem atentos. Naqueles dias, leiam comigo, apareceu João Batista pregando no deserto. Pregando onde? No deserto. Pregando onde? No deserto. O que tem no deserto? Nada, senão não seria deserto, não é? Pregar para quem no deserto? E que deserto é esse? Nós podemos facilmente entender o que é deserto do ponto de vista espiritual, mas não temos tanta facilidade de entender o que é deserto na forma física. Um deserto, só areia, só pedra e ausência total, que nós temos uma exuberância tão grande de verde, de vegetação. Mas façamos um esforço para entender o que é esse deserto. Deserto, o lugar que João prega. E ele prega o quê? Leia, versículo 2. O que ele prega? O conteúdo da pregação de João Batista é: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Convertei-vos. Dizem os estudiosos que a expressão melhor é: o reinado de Deus está próximo. Porque reino parece uma coisa pronta que você traz e implanta. E reinado é um processo, é um caminho de instalação, é um processo de estruturação. O reino de Deus, o reinado de Deus está próximo. Então convertei-vos. Acho que as irmãs e irmãos se lembram do início do Evangelho de Marcos e de Lucas, quando Jesus e João Batista, a gente dizia também na fala de Jesus, o reino de Deus está próximo, não diz o reino de Deus chegou. Que diferença tem dizer que o reino de Deus chegou e dizer o reino de Deus está próximo? Dizer que o reino de Deus está próximo significa que Deus pôs perto de você o plano dele. Se diz que o reino de Deus chegou, sugere que enfia a goela abaixo na sua cabeça, no seu coração, e quase que você tem que engolir. Dizer que o reino de Deus, o reino dos céus, o reinado de Deus está próximo, significa que você está bem perto, agora você precisa entrar para dentro do reino. Você precisa movimentar-se, você precisa agir, você precisa fazer a sua parte. Deus fez a dele, agora nós precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é converter. A palavra conversão vem do grego, alguém se lembra? O ano passado eu repeti muitas vezes. O que significa conversão? Alguém se lembra? Diga em voz alta. Metanoia. É a mudança de mentalidade, noia, noção, mente, a mudança de mentalidade para mudar o alvo. A palavra pecado
é o oposto da palavra metanoia. Pecado significa errar o alvo. E metanoia significa achar o alvo e caminhar na direção do alvo. Essa expressão de João Batista pode ser profundamente desconfortável para nós. Leia comigo. Converter não é uma coisa fácil. Porque nós aprendemos que conversão é uma mudança de religião. Fulano de tal converteu para a igreja tal. Isso não é conversão. Conversão é um processo permanente de ajustar a minha mente e os meus esforços na direção e no alvo que Deus põe. Isso é coisa, quanto mais velho a gente fica, na maioria das vezes, mais difícil é o processo de conversão. Isso eu falo por experiência própria. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente vai descobrindo que precisa de conversão, e mais difícil é mudar a mentalidade e mudar o alvo. Tomem lá comigo. Vocês estão muito distraídos com a arte do Wilson aqui. Esqueça essa sujeira aqui e vamos olhar para a sujeira dentro do coração. A igreja está muito dispersa. Versículo 3, tomem lá comigo. Vamos mexer na sujeira dentro de nós. Essa sujeira aqui é só para lembrar que tem uma dentro de nós. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse, todo mundo, leia. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Você quer que Deus chegue em sua vida? Você quer que Jesus nasça em sua vida? Você quer que Jesus chegue no Natal trazendo a paz para a sua vida? Prepare o caminho do Senhor, endireite as estradas. Você quer a bênção de Deus na sua vida, quer a intervenção da sua vida, mas as estradas estão cheias de buraco, os caminhos estão tortos, vai demorar a chegar, e a demora de Deus é proporcional à demora de você investir nos caminhos que Deus percorre para chegar em você. E esse caminho se encurta. Esse caminho se encurta quando a gente dá ouvidos a uma voz que grita no deserto. Irmã, irmão, o deserto é o lugar do silêncio. Silêncio é um trem que dá um desconforto enorme dentro da gente. Silêncio, deserto, é um negócio que dá medo, dá fadiga, da desolação. Silêncio não é uma realidade fácil de ser enfrentada. Silêncio é uma realidade que põe a gente diante da gente mesmo. Assusta. Silêncio lembra a gente quem a gente é. O mundo do entretenimento, o mundo da distração, descobriu isso há muito tempo. Não existe nenhuma indústria mais poderosa no planeta do que a indústria da distração. Nenhuma. Nem a indústria da produção de alimentos no planeta é mais forte e poderosa que a indústria da distração.
O mundo descobriu que todo ser humano tem medo do silêncio, da solidão. O mundo descobriu e investiu pesado em mecanismos para oferecer para a gente distração. Você tem um monte de alternativas para se distrair, para não encontrar com você mesma, para não se confrontar com você mesma, com você mesmo. Tudo, mas absolutamente tudo, transforma a gente em distraído, desligado, voado. Na nossa cultura brasileira, quando a gente pesa a reflexão, as pessoas vão tentando assim, com o maior esforço do mundo, acompanhar o raciocínio, tentando. Lá pela Santa, você está conversando com uma pessoa, de repente ela balança a cabeça assim, fala: opa, peraí que eu não estou acompanhando mais. Nós temos muita dificuldade de seguir uma linha de raciocínio. Quem trabalha na educação sabe disso. Dizem os estudiosos que os professores gastam mais de 35% do tempo falando para a menina quietar, para a menina acompanhar o raciocínio. Porque o mecanismo de distração, ele é violentíssimo. Na cultura da televisão, mais, e agora do celular, que tem toda a distração o tempo inteiro, mais ainda. A técnica da televisão para distrair a gente é uma imagem atrás da outra, porque a gente não fica querendo perder uma imagem. Não tem uma imagem continuada, que demora. Se isso acontecer, a gente cochila. É preciso bombardear uma cena atrás de outra, para aguçar em nós a atenção, e aí a gente distrai. Nós temos muita dificuldade de confrontar-nos com o deserto interior nosso. Deserto é uma coisa que dá desolação, dá medo. Porque deserto é o lugar, mais do que um lugar geográfico para onde você vai, onde só tem areia. Deserto aqui na palavra de Deus é um lugar onde você fica, você, sua consciência, você e você. Por isso, qualquer barulhinho no deserto é um grito. João Batista, tudo em João Batista é de um regalo enorme. João Batista foi anunciado pelo profeta Isaías: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Versículo 4, pegue. João, olha o tanto que é extravagante o João. Leia. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Para lá. Essa veste de João Batista é chamada de veste dos profetas. O profeta se vestia assim. Esse cinturão de couro nos rins é uma veste de viagem, para proteger os rins. Essa veste de camelo, que não precisa ficar lavando toda hora, é a veste de viagem, porque o profeta chega, carca os pregos, fala tudo o que deve falar, e se não quiser ouvir, ele está falando, a veste dele, o cajado na mão. Até nos desenhos que a gente vê de João Batista, ele está com um cajado, uma moringazinha de água, uma cabacinha de água, e pronto para a viagem. Por quê? Porque se não tiver quem queira escutar, ele vaza. Profeta não perde tempo com quem não quer ouvi-lo. Profeta não joga a conversa fora. Jesus disse: não dê pérola aos porcos.
Profeta é assim. Profeta está de prontidão para viajar. Chega, para, fala. E fala sem nenhum medo de ofender. Fala tudo. Vamos ver? Olha só. Versículo 5. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, leia, vinham ao encontro do Jordão, me ajudem, vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. Então, a resposta ao convite de João: conversão supõe fazer duas coisas. Conversão é confessar os pecados e ser batizado. O resultado da conversão é tomar consciência dos pecados. Por isso a voz que grita no deserto. A voz grita no deserto porque ela lembra para você o que é que você precisa mudar. E imediatamente vai atrás de João e confessa. E batiza no Rio Jordão. Só que João Batista é o profeta bruto. Versículo 7, leia. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse: espera lá. João está lá na beira do córrego, do Jordão. A gente chama o Jordão de Rio Jordão, mas ele é dessa largura daqui no primeiro banco. Ele é um córrego grande, um ribeirão que nós chamaríamos aqui. Está lá aquela muvuca, aquela multidão de gente querendo batizar. De repente chega dois grupos de gente ilustre. Quem são? Fariseus. Saduceus vem do sobrenome da família, Sadoc. Saduceus é o grupo dos sacerdotes de Jerusalém. Veja que João Batista está pregando na beira de um rio. Ele não está no templo. João Batista está com essa extravagância na beira de um córrego, não está no templo. De repente chegam os fariseus. Os fariseus eram os que sabiam a Bíblia de cor e ensinavam as pessoas a observar a Bíblia. Os fariseus eram os que diziam que a gente tem que observar a palavra em tudo. Os saduceus eram os homens do templo, do ritual, do culto dos sacrifícios e das ofertas. Os saduceus diziam que a gente tinha que observar. Deixa eu retomar. Os fariseus diziam que o Messias prometido no profeta Isaías e nos livros do Antigo Testamento, você fazia o Messias chegar mais rápido se você observasse a palavra, a lei do jeito que a lei mandava. Isso encurtava o caminho, preparava o caminho para o Messias chegar logo. Os saduceus falavam: se você quer preparar o caminho para o Messias chegar logo, observe todas as regras rituais que estão no livro do Levítico, dos Números, do Deuteronômio. Vá à missa e cumpra os rituais do jeitinho que o ritual deve ser. Os fariseus não, tem que cumprir as leis do jeitinho que a lei manda. Chega esses dois grupos, os dois grupos na religião judaica do povo do Antigo Testamento, os dois grupos mais importantes na religião, querendo ser batizados por João Batista. Só que João Batista tem uma reação bem desagradável. Vamos lá? Leia. Versículo 7, até o final. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: todo mundo, raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? para lá.
Você imagina o padre na igreja, chega alguém dizendo que quer batizar, e o padre fala: raça de cobra venenosa, quem te ensinou a fugir da ira que está chegando? A pessoa sai da igreja, vai lá na delegacia, faz um BO, não faz? Processa, indenização por danos morais, não é? Imagina João Batista enfiando o dedo na cara dos fariseus, os homens mais ilustres da religião judaica e dos sacerdotes, dizendo: raça de cobra venenosa, quem ensinou vocês a fugir da ira que vai chegar? Quer dizer que a chegada de Jesus para muitos é salvação, mas para muitos é ira. Vou dizer para você, nesse Natal que você está preparando, pode ser que a chegada de menino Jesus seja salvação, mas pode ser que a chegada do menino Jesus seja ira de Deus. Então qual é a saída para os fariseus e para os saduceus? Leia, versículo 8. João Batista só não dá bronca e manda embora não. João Batista dá uma receita para eles. Leia: produzir frutos que provem a vossa conversão. Ah, tá. Vocês voltam para casa, corrija a maneira de vocês escutar a palavra e viver a palavra. Corrija a maneira de vocês fazerem os rituais lá no templo, no altar. Muda o modo de vocês serem. Produzam frutos que provam a conversão de vocês. Depois vocês voltem. Versículo 9. Leia: não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Não basta dizer eu sou católico, apostólico, romano, meu pai era, minha avó era, meu avô era. Eu cumpro a religião do jeitinho que manda a lei. Não basta dizer. Até mesmo de um monte de pedra Deus pode fazer surgir católico. Não basta dizer eu estou abençoado porque eu cumpro, vou à missa todo domingo, confesso toda hora que eu vejo um padre. Não basta dizer. Versículo 10. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Irmã, irmão, o ritual de purificação para o fariseu era escutar a palavra e observar a lei. O ritual de purificação do saduceu era observar os rituais das oferendas, do sacrifício, do dízimo, das ofertas e holocaustos no altar. João Batista oferece outro ritual: o batismo, o machado na raiz e o fogo. Produzir fruto que prove a sua conversão. O machado já está sobre a raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Talvez a coisa mais difícil do mundo é alguém perguntar a mim e a você se a gente está produzindo fruto. É claro que a gente vai falar que está. Dificilmente alguém de nós vai ter maturidade, elevação espiritual para dizer: olha, o machado já está na raiz, de verdade, eu não estou produzindo fruto. Mas tem um problema mais grave. Não se trata somente de produzir fruto, mas fruto o quê? Epa, reage, igreja. Toda árvore que não der o quê? Toda árvore que não der bom fruto. Qualquer um que perguntar a mim e a você está produzindo fruto? Você vai dizer assim:
eu sou fraquinho, humildezinho, com toda a pobreza minha, com toda a miséria minha. Mas com muito esforço, alguma coisinha eu estou fazendo. João Batista fala: coisinha não, tem que ser bons frutos, bons. Eu até pediria que a gente não cometesse a maluquice de responder essa palavra hoje, para o Padre ou para quem está do lado. Que cada um de nós peça ao Divino Espírito Santo para dizer-nos, primeiro, se a gente está produzindo frutos, e segundo, se esses frutos são bons. Fim de ano é sempre época de fazer avaliação, né? Será que nós teríamos coragem de sentar com a nossa família, com os vizinhos, com os colegas de trabalho e perguntar: diga para mim, eu estou produzindo bons frutos? Nós daríamos conta de engolir a resposta? João fala brabo. João xingou os sacerdotes e os mestres da lei de raça de cobra venenosa. Agora João fala que eles são um toco de árvore que não vale nada, que o machado já está na raiz deles, e que se eles não emendarem e não corrigirem, vai parar no fogo. Versículo 11, leia: eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. O batismo de João Batista é só a preparação para receber Jesus. Jesus chegando, a autoridade de Jesus ainda vai ser muito maior do que a de João. Porque se João prega com machado e com fogo, imagina Jesus. Está entendendo? Certeza? Está entendendo? Ele é mais forte do que eu. Vocês acham que é demais eu chamar vocês de raça de víbora, raça de cobra venenosa? Jesus vai chamar os fariseus e saduceus de hipócritas. Jesus vai dizer a eles: vocês até têm a chave do reino, mas vocês nem entram, nem deixam os outros entrarem. Jesus vai dizer para os fariseus e para os mestres da lei, para os saduceus, que as prostitutas vão entrar antes que eles no reino dos céus. As prostitutas e os pecadores vos precederão no reino. É muito bom a gente lembrar tudo o que Jesus falou para fariseu e saduceu. Portanto, se João vem com machado, Jesus vai vir muito mais forte. E não só, Jesus vai entrar no templo que os saduceus, os sacerdotes, ofereciam sacrifícios, e vai dizer: não vai sobrar pedra sobre, tudo será destruído. Jesus não diz para os saduceus somente que o culto que eles prestam no templo não é um culto bom. Jesus vai dizer que o templo também vai ser destruído. Leia. Olha só. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. João Batista fala que ele não serve nem para ser escravo para carregar a mochila de Jesus, a capanga de Jesus. Eu nem sou digno de carregar. Mateus e Lucas falam de desamarrar a sandália. Mateus, Marcos e Lucas falam de desamarrar. Aqui Mateus é mais violento. Mateus fala: não sou digno nem de carregar. Leia. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Para lá. Jesus vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Irmã, irmão, você experimenta na sua vida a graça de ter sido batizado na água e no Espírito Santo. Você vive em estado de graça porque Jesus te batizou com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12, leia. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. João Batista está dizendo, olha, eu vim só preparar o terreno, porque ele vai vir fazer a colheita. Ele está com a pá na mão, porque em certas regiões lá na terra de Jesus, eles batiam com vara assim no pé de trigo, e depois vinham varrendo e ajuntando o trigo dentro da pá e colocando dentro dos cestos, e levando o trigo para o celeiro. Você se considera um trigo bom que Jesus vai guardar no celeiro, ou você se considera uma palha que vai ser queimada no fogo que não se extingue? Ainda que você faça uma autoavaliação e considere que você é o melhor trigo do mundo, você tem coragem de perguntar a Jesus, perguntar ao Divino Espírito Santo: Espírito Santo, mostra para mim em que eu não sou um fruto de acordo com o que o coração de Jesus espera. Quem vai julgar se você é trigo bom não é você, é Ele. Portanto, a pergunta precisa ser dirigida a Ele. Pega a segunda leitura comigo. Carta aos Romanos. Quais são os sinais de que você é um fruto bom, uma árvore que produz frutos? Quais são os sinais de que você é um trigo bom? Leia. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito para a nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. A Bíblia está carregando prego desse tanto, o João Batista está brigando tão forte desse jeito, e não é para desmantelar a gente não. João Batista está pegando pesado desse jeito, para quê? Para nos dar instrução, para nos dar constância, para nos dar conforto, para nos dar firme esperança. Versículo 5. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Olha para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua igreja. Você está vivendo na harmonia e na concórdia, ou precisa melhorar muito? Já está 100% ou precisa melhorar? Harmonia e concórdia uns com os outros. Versículo 6. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. Nós temos um só coração e uma só voz? Ou cada um
atira para um canto. A gente se entende. Versículo 7, leia. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Nós nos acolhemos mutuamente. Em nossa vida há acolhida. Há uma só voz, há um só coração. Pegue a primeira leitura. Vocês estão meio abatidos. Eu me recusei ficar assistindo televisão do jeito que o povo mandava mensagem para mim para o celular, para eu assistir a cena da tragédia do acidente de avião. Me recusei a assistir. É impressionante o poder que tem de transformar tudo em espetáculo e pôr a gente na poltrona chorando, 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 sem poder de reação. Nós temos que tomar cuidado, ter solidariedade, rezar pela família enlutada, rezar pelo descanso eterno deles. Não é a mesma coisa que passar uma semana inteira na frente da televisão e vendo vídeo no celular e chorando. Eu fui bombardeado de mensagem de tudo quanto é tipo, e eu abria o trem, eu não lia, não assistia. Eu rezava interiormente, pedindo pela família, pelas famílias e pelos que morreram, mas nós não podemos nos permitir ser manipulado do jeito que a sociedade manipula os sentimentos nossos. Isso tudo serve como ferramenta de controle nosso, porque fazendo a gente chorar do jeito que eles fazem, tinha gente que me encontrava na rua, no mercado, me abraçava e chorava. Ai, padre, sofrimento demais. Eu pensava, o que está passando? Eu falei, sua mãe morreu, seu pai morreu. Não, padre, o senhor está acompanhando na televisão? Sofrimento demais. Eu falei, não estou acompanhando na televisão, não. A gente tem que ter compaixão, sofrer, mas transformar a tragédia em espetáculo que não tem fim. Isso é uma manipulação perversa e diabólica. Isso faz a gente fugir da realidade da vida da gente. Veja, naqueles dias, profeta Isaías, falando da vinda do Messias, naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Está dizendo que a tragédia, as tribulações vieram e cortaram a árvore da vida de Jessé, dos descendentes de Abraão. As tribulações e as tempestades e as tragédias vieram e cortaram a árvore, ficou só o toco. E está dizendo que com a vinda do Messias vai surgir um broto, uma haste, da raiz vai surgir um rebento, e do rebento vai surgir uma flor. Nós não somos assistidores de tragédia sem esperança. Veja, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Messias que virá, que vai brotar desse toco, dessa árvore cortada, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, falando de Jesus o Messias. Leia: Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor do Senhor. Aqui são 6 dons do Espírito, falta um, o da piedade. Jesus é aquele que vem com o Espírito de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor do Senhor. Leia, versículo 3. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê,
nem decidirá somente por ouvir dizer. Tem muita gente decidindo as coisas somente por ouvir dizer, porque viu na televisão, então acredita que é desse jeito. O Messias não julga pela aparência, o Messias não decide pelo que ouviu dizer. Olhe para cá. O Messias vem do deserto. Jesus, ao ser batizado, ele vai para o deserto durante 40 dias e 40 noites fazer jejum, não é? Para depois começar a missão dele. Você precisa parar de decidir as coisas e julgar as coisas pela aparência e pelo que ouviu dizer. Pode pegar pesado? Quantas pessoas você conhece na sua família que desencantou da igreja e da religião porque ouviu dizer alguma coisa muito errada da comunidade, ou do padre ou de algum membro da igreja? Isso existe? Existe? E qual é o poder que você tem de ajudar a pessoa a não decidir por julgar pela aparência e pelo que ouviu dizer? É preciso o dom do Espírito Santo, é preciso o agir do Espírito Santo, é preciso sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor do Senhor. O Messias não julga pela aparência, não julga pelo que ouviu dizer. Leia, versículo 4. Mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Leia. Fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Presta atenção. Quando Jesus aparece pela primeira vez aos apóstolos na noite do domingo da Páscoa, ele disse: a paz esteja convosco. Depois ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Lembra disso? O sopro dele é capaz de eliminar o mal. O sopro dele é capaz de destruir o mal que há em você. Versículo 5, leia. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. Quanta infidelidade há em nós, e injustiça há em nós. Olha o que o Messias vai fazer quando ele chegar. Agora é poesia, agora é uma brincadeira poética tão bonita. O sinal de que Jesus entrou na sua vida, entrou na sua casa, entrou em nossa sociedade é esse. Leia, versículo 6 até o 8. Vamos ler tudo juntos, bem bonito. O lobo e o cordeiro viverão juntos, reage a igreja. E o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo a criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi, e a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Para lá. Olha para sua casa e para sua família. E imagina lá na sua casa, quem da sua família se parece com um lobo? E quem se parece com um cordeiro? Lembra lá do seu serviço, da sua sala de aula? Quem é que no ambiente que você vive se parece com um leopardo ou um cabrito? Quem se parece com um bezerro ou um leão? Quem se parece com uma criança, um menino, uma vaca, um urso?
um leão e um boi, uma criança e uma cobra, um menino ou uma serpente. O sinal de que Jesus, o reinado de Cristo chegou na sua casa, na sua vida, é que lá na sua casa e na sua vida houve uma grande transformação. O lobo, o leopardo, o leão, o urso, a serpente foram amansados e pacificados. Eu acho que na família de todos nós tem um urso lá dentro, não tem? Tem um lobo, tem um leão, não tem? Tem um leopardo. O lobo, o que caracteriza o lobo? O lobo é o esperto, é o velhaco. O leopardo é o veloz, violento e veloz, é o rápido para fazer as coisas, mas é violento. O leão, ele é violento, impiedoso, bravo. O urso é bruto, ele quebra numa brutalidade incomparável. A serpente, a cobra são traidoras, fica no seu mundinho, no seu cantinho, mas são traíra. Demora a reagir, mas quando reage é um bote só, mata tudo. Existem esses bichos dentro das nossas casas? Existe? O sinal de que Cristo entrou em nossa casa é que o lobo vive junto com o cordeiro, o leopardo deita com o cabrito, o leão come junto com o bezerro, a criança toca o leão e o bezerro, a vaca e o urso pastam juntos, o leão come palha com o boi, a criança brinca no buraco da serpente, deita no buraco da cobra. Mas na sua casa também tem quem se parece com um cordeiro, tem? Tem uma menina, um menino que se parece com um cabrito, tem um que se parece com um bezerro, um bezerrão que vive berrando, chorando. Na sua casa, no seu ambiente, existe uma pessoa que se parece uma vaca, generosa, uma vaca, um boi, que tem força, que leva tudo nas costas, arrasta tudo. Existe? É uma poesia, está comparando a família nossa, a sociedade nossa com o reino dos animais. Na nossa casa, na nossa família existem esses bichos, os bichos que Noé pôs na arca, e nós temos que amansar esses bichos. Temos que ensinar o leão, o leopardo, o lobo, o urso a comer capim, a amansar, a deixar de ser esperto, velhaco, deixar de ser violento, deixar de ser bruto. Esse é o sinal de que Cristo chegou em nossa casa. Nós podemos dizer que lá na nossa casa esse jardim está pronto, ou vamos ter que rezar muito? Olha, é uma pena que muitas vezes o Natal para nós é uma festa falsa de comelança e bebelança e de trocar presente e de falar umas palavrinhas que a gente se emociona, mas daí um pouco o lobo volta a ser velhaco, o leopardo volta a ser violento, o leão volta a ser violento, do mesmo jeito. Não volta? Esse não é o sinal de que Cristo entrou, não. O sinal de que Cristo entrou
é mudar o temperamento do lobo, do leão, do urso, do leopardo, da cobra, da serpente. Esse é o sinal de que Cristo entrou, de que o Messias entrou na sua vida, na sua casa. Mas vou fazer uma comparação ainda mais extravagante para terminar. Dentro de mim e dentro de você, tem coisas, tem sentimentos que se parecem com lobo e com cordeiro. Tem pensamentos e sentimentos dentro de mim e de você que se parecem, que são rápidos, velozes como um leopardo, violentos como um leopardo, mas tem um cabrito. Dentro de mim e de você tem um bezerrão chorando, mas tem um leão feroz. Tem uma vaca generosa que dá leite e produz muitas crias, mas tem um urso violento, agressivo, bruto. Dentro de mim e de você tem um leão devorador, mas tem um boi que tem vontade de carregar tudo e todos, levar o peso todinho nos ombros. Dentro de mim e de você tem uma criança inocente, tem um menino inocente e puro, mas dentro de mim e de você tem uma cobra venenosa e uma serpente venenosa. Tem ou não tem? É preciso amansar essas feras aqui dentro do coração e da alma, e também dentro da minha casa e da minha família. Esses bichos precisam viver bem. Lembra de uma coisa: o Messias não vem para matar o leopardo, o lobo, o leão, a serpente. Ele não vem destruir o que Deus criou. O Messias vem para amansar as feras aqui dentro de mim e de você. Peça a Jesus para amansar as feras que estão dentro de você, que estão dentro da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, da sua igreja. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e peça isso do Senhor. Ele que recebeu sobre ele o espírito de sabedoria, discernimento, de conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor, que Ele liberte você de julgar pelas aparências, que Ele liberte você de decidir somente por ouvir dizer, que Ele amanse as feras que há dentro de você, na sua alma, no seu coração. Não pense que dentro de você não existem essas feras. Se você tem convicção de que não existe, é mais perigoso do que você ter convicção verdadeira do quanto essas feras existem e precisam ser amansadas e domesticadas. Fale com Jesus. Peça ao Espírito Santo para operar em você essa ação de correção, de mansidão das feras. As coisas que o mundo oferecia me impediram de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Recebe as coisas que de ti me afastam.
pois só em ti quero viver. Oh, Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Fiquemos de pé. Elevemos nossas mãos para o céu. Deixa o folheto no banco. Reze do seu jeito. Se preferir, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor conhece tudo. o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo. Eu te peço, Eu te peço, ajuda-me, ajuda-me, socorre-me, socorre-me, vence em mim vence em mim tudo o que precisa tudo o que precisa ser vencido. ser vencido. O machado já está na raiz. O machado já está na raiz. Eu preciso ser uma árvore boa, ser uma árvore boa, produzindo bons frutos. produzindo bons frutos. Eu preciso da sua ajuda, da Jesus. sua ajuda, Jesus. Dá-me, Senhor. Dá-me, Senhor. Põe sobre mim, Senhor, Põe sobre mim, Senhor, o seu Espírito Santo, o seu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Dá-me os dons do Espírito Santo, Dá-me os dons do Espírito Santo, para que eu consiga dominar toda toda fúria fúria selvagem das feras que existem dentro de mim, dentro da minha casa. Tudo que existe em mim de fúria, de violência, de infidelidade, de traição, de destruição, de brutalidade. Vence, Senhor. Eu não dou conta sozinho. Muitas vezes os meus temperamentos me dominam, me destroem e destroem também até as coisas boas que eu faço e sou capaz de realizar. Vence, Senhor, a fúria, a selvageria dos meus temperamentos, das feras que dominam dentro de mim. Põe a mão no seu coração. Fale para Jesus vencer a violência, a fúria, a esperteza, a brutalidade do lobo, do leopardo, do leão, do urso, da serpente que vive dentro de você. Transforma-me, Senhor. Me ajude a preparar o caminho para o Senhor chegar nesse Natal. Me ajude a encurtar esse caminho. Corrige-me, Senhor. Educa-me, Senhor. Transforma-me, Senhor, para que eu consiga transformar também essas feras que devoram a minha casa e a minha família, a minha fé. Amém.